Bom, estamos ao vivo em mais uma. Em nome de Deus, Clemente Misericordioso, boa noite a todos e a todas, sejam bem-vindos e bem-vindas. Estamos hoje com mais uma transmissão numa parceria dos Jornalistas Livres e do Instituto de Estudos sobre Geopolítica do Oriente Médio, IGEOP, uma entidade fundada agora no último dia 11 de fevereiro de 2021. Na noite de hoje, nós vamos conhecer e debater sobre a história e o papel do Hezbollah na libertação do Líbano. Hezbollah é o partido libanês que expulsou Israel do sul do Líbano e acabou com o sonho do califado chamado Estado Islâmico, um grupo terrorista que vocês sabem, criado pelos Estados Unidos, Israel e Arábia Saudita. E junto comigo hoje, nessa apresentação, nós contamos com a estudante de jornalismo e diretora de comunicação do Instituto de Estudos sobre Geopolítica do Oriente Médio, Líbia Abaúde. Boa noite, Líbia. Prazer tê-la. Boa noite a todos. Prazer é meu. Sejam todos muito bem-vindos. Muito bem. E como convidados, temos dois convidados mais que especiais, né? O professor Bruno Beaclini, que é cientista político, e professor doutor Bruno Beaclini, que é cientista político e professor de Relações Internacionais. Boa noite, Bruno. Seja bem-vindo. Obrigado pela sua presença entre nós hoje. Opa, boa noite, Saído. Boa noite, Líbia. Boa noite, Altufi. Que bom que agradeço por aceitar nosso convite. E, para mim, falar do Líbano é sempre uma alegria e um dever. Eu reforço essa condição, né? Depois de muitos anos eu consegui a cidadania libanesa, eu estou fazendo o caminho de volta da diáspora, pelo menos na pertença política que meus bisavós fizeram no final do século XIX. Espero estar à altura do papel que estou procurando exercer. Certamente estará. E boa noite ao professor doutor Tufi Cairuz, mestre em História Social pelo Instituto de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro e PhD em História pela Universidade do Canadá. Faltou o nome aqui. Boa noite, professor Cairuz, seja bem-vindo e, mais uma vez, obrigado por ter aceitado o convite do IGEOP para participar desse debate na noite de hoje. Boa noite, Saído. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, Bruno. Boa noite, Líbia. É um prazer estar aqui. Na verdade, é a Universidade de York, né? Universidade de York, em Toronto, no Canadá. Isso. E é um prazer, eu agradeço muito o convite. Como o Bruno falou, pegando aí o que o Bruno falou, a trilha dele, eu também, falar do Líbano não é só um assunto para mim de interesse acadêmico, é muito mais do que isso. É parte da minha vida também. Eu sou um descendente de libanês na diáspora e muito ativo, na verdade. Então, o tema é um tema que sempre esteve presente na minha casa. Eu sou segunda geração, na verdade. Meu pai também era um arabista. Na geração dele, é claro, nos anos 60 e 70, militou intensamente nas causas árabes da época, né? E, portanto, é um assunto que sempre esteve presente desde o momento que eu me entendo por gente, né? Então, para mim é um prazer, muito mais do que, como eu falei, um interesse acadêmico, é mais um interesse ligado à minha identidade mesmo, como brasileiro e como descendente de libaneses. Excelente, seja bem-vindo, é uma satisfação para todos nós. Antes de começar com o debate propriamente dito, eu quero fazer aqui uma breve contextualização para as pessoas que ainda não conhecem o Hezbollah, para os que conhecem pouco, ou para aquelas pessoas que têm uma informação deturpada, né, sobre esse partido libanês. O Hezbollah, o nome Hezbollah, ele é formado por duas palavras em língua árabe. Hizb, que significa partido, e Allah, que significa Deus. Portanto, Hezbollah significa partido de Deus, que também se denomina como Resistência Islâmica do Líbano, que é o que está escrito no seu emblema e na sua bandeira. O Hezbollah foi criado no início da década de 1980, inspirado pelos ventos da Revolução Islâmica do Irã, que ocorreu em fevereiro de 1979. O Hezbollah, ele é, como o senso comum
divulga sempre, um partido considerado terrorista, entre aspas, por Israel, Estados Unidos e pela Arábia Saudita. No entanto, o Hezbollah é um partido com forte ramificação na vida econômica, social e política do Líbano. E um partido que causa um grande impacto na geopolítica do Oriente Médio há décadas. E é também uma força política e militar que não para de crescer e aumentar a sua influência regional, né? Sobre isso, o Bruno e o Caruza vai falar mais adiante, né? E é o partido que, nas eleições parlamentares de 2018, conquistou 18% dos votos nacionais do Líbano, elegendo uma bancada de 15 deputados entre os 128 membros do parlamento libanês. O Hezbollah ocupa 2 ministérios no governo libanês, o Ministério da Indústria e o Ministério da Juventude e Esportes. E é um tema que nós vamos tratar aqui. Muitas pessoas dizem que o Hezbollah é um Estado dentro do Estado libanês, porque tem forças armadas modernamente equipadas, com equipamentos às vezes até mais avançados do que o próprio exército convencional libanês, e até guarda de trânsito o Hezbollah tem, né? Desenvolve uma política externa própria e mantém uma ação social muito eficaz e efetiva no Líbano, com a manutenção de hospitais, escolas, tem uma rede de TV, a Almaná, né? E uma agência de notícias. E o Hezbollah desenvolve atividades agrícolas que garantem, em certo sentido, a economia de subsistência no sul do Líbano, né? Então, eu queria, antes de começar o debate propriamente dito, pedir a vocês que nos acompanham a cada semana, que compartilhe essa transmissão para dar um maior alcance aos temas que vamos tratar na noite de hoje. Eu gostaria de começar a perguntar ao professor Bruno Beaclini que ele explicasse para os nossos internautas em qual contexto político libanês surgiu o Hezbollah. Contexto libanês e contexto do Oriente Médio também, né? Como eu falei, os ventos que sopraram positivamente da Revolução Islâmica do Irã. Que fatores influenciaram o surgimento do Hezbollah e como esse partido cresceu e é hoje uma das principais forças políticas libanesas, com as características próprias de uma combinação de um partido com forte presença social, com escolas, hospitais, com bancadas parlamentar expressiva e também com o seu braço militar próprio, armado e modernamente armado. Eu queria, Bruno, que você nos falasse sobre essa influência e o papel do Hezbollah nesse contexto da luta, da luta política libanesa no Oriente Médio e dessa luta que o Líbano empreende para se livrar dessas amarras, muitas delas ancestrais, das diversas dominações que o país teve ao longo dos séculos. Opa, obrigado, Saído. Boa noite. Eu vou tentar ser o mais breve possível dentro da complexidade do tema. A ocupação humana no Líbano é quase tão antiga como a própria humanidade. Eu quase sempre que eu falo da terra dos meus bisavós, dos meus avós, eu uso a cor púrpura da gloriosa marinha fenícia, depois fenícia cartaginesa. Por isso que eu estou de púrpura aqui. Então, estou dizendo de construções humanas que, no mínimo, são de 4.000 anos. Onde que eu gostaria de chegar? O Líbano moderno, ele tem uma definição que vai entre 36 e 43. Por que isso é importante ser colocado? Porque o Líbano moderno, ele é a presença do mandato francês, do antigo Monte Líbano, e mais a soma de alguns territórios que tinham definição de dominância por grupo étnico majoritário. Traduzindo, dominações de tipo étnico-sectárias ou por corte cultural religioso. O Líbano atinge a sua independência em 43, formal, mas ele tem um acordo. Que acordo é esse? É um acordo de divisão dos poderes políticos formais de uma república que seria semipresidencialista, onde o presidente necessariamente é de origem cristã do Oriente, maronita, como quase sempre, ou sempre. O primeiro-ministro ele é árabe sunita,
E o porta-voz do parlamento, que é uma figura colocada nesse acordo de 43, ele seria árabe xiita. É importante colocar isso porque o Líbano é um país árabe. O Líbano só existe porque houve um acordo na sua fundação de ser um país árabe, e jamais ser uma extensão da França ou de qualquer outra potência com pretensões cruzadas no Levante. Ocorre que, em 1958, uma parcela importante da liderança política libanesa, drusa, suni, shia e a esquerda laica, que também é forte no Líbano, ou era mais forte naquele período, se movimenta no sentido de aderir à República Árabe Unida. A República Árabe Unida em 58, comandada por Gamal Abdel Nasser, o general egípcio considerado a maior liderança árabe do século XX. Eu assino embaixo sobre isso. E aí houve a primeira fratura numa situação de moderna guerra civil, e a liderança maronita, uma parcela importante da liderança suni, mas basicamente a liderança cristã, maronita, antioquina, melquita, mas basicamente maronitas, grandes famílias poderosas, chamaram as forças de proteção dos Estados Unidos, coligadas com a França, ou seja, chamou a OTAN, e os Estados Unidos invadem o país até tem a data aqui certinha, né? De julho a outubro de 58, para ratificar o acordo sectário. Também, em hipótese alguma, a gente pode mentir. Não houve uma espécie de referendo ou plebiscito dizendo que, olha, vamos unificar com a República Árabe Unida. Seria um movimento de lideranças. O problema se dá na década de 70. Por quê? Porque, infelizmente, a Revolução Popular Palestina perde na Jordânia, perde também em função da não presença do apoio externo prometido, é um assunto para um outro momento, tá? E aí a estrutura da OLP, ela migra para o Líbano. E ao migrar para o Líbano, ela vai ter no Líbano a última frente direta de combate contra a Palestina ocupada em 48, especificamente na Galileia, que até num acordo na partilha da ONU, partilha que o sionismo não aceita, diz que foi que os árabes não aceitaram, não, o sionismo não aceita a partilha já nasce injusta. 56% do território para uma população que, na época das colônias sionistas, não chegava a 36% da população da Palestina histórica. E a partir daí, com a Galileia sendo foco de operações militares dos Fidaim, das forças da guerrilha palestina, especificamente de algumas forças específicas, muito específico, né? Na época, a Fatah, a Frente Popular, a Frente Democrática, e, sendo muito honesto, a Frente Popular Comando Geral, que era mais vinculado ao governo sírio, a situação fica muito tensa, e aí se organiza uma espécie de exército paramilitar de autodefesa das comunidades de maioria cristã, especificamente maronita, grande parte delas, e aí que vai ganhar o apelido de Exército do Sul do Líbano. Com essa força irregular e a tensão do país e alguns ataques que a gente chama na gíria da literatura de false flag, ou seja, tu faz um ataque, é um ataque de apostasia contra uma mesquita, contra uma igreja, e ninguém assina o atentado, as tensões internas dentro de um Líbano de divisões sectárias, elas aumentam muito. Qual era a força étnico-cultural que não estava no acordo de 43, embora tenha uma presença importante? É a força drusa, que à época tinha a sua liderança histórica do Sheikh Kamal Jumblah, que era um pan-arabista, tinha orientações genericamente socialistas e era muito leal à causa palestina. Para resumir a história, temos uma série de confrontos que eu teria até vergonha de narrar aqui, a gente tem que fazer um dia só sobre a Guerra Civil Libanesa, mas em 74, a população camponesa xiita no Líbano, especificamente no sul do Líbano, se organiza num primeiro partido político, o movimento Esperança, Amala, ou o movimento dos despossuídos, tá? A liderança era muito importante na época, um sheik formado em Qom, no Irã, e tá aqui, Musa al-Sadr, e que tenta fazer um acordo para que a guerra civil não avançasse.
e aí numa viagem à Líbia o sheik não retorna e o seu Estado-Maior não retorna. Com isso, a Amala ela entra de cabeça no conflito sectário e esse conflito ele não permite que em nenhum momento o xiismo libanês se organizasse para defender seu território no sul do Líbano e o território libanês histórico. Até que, no ano de 85, Israel invade o Líbano em 78 e invade o Líbano depois de 82. Os nomes são ótimos. A invasão de 82, o inimigo chama de Paz para Galileia. Galileia é ocupada em 47, por sinal. Ou seja, vai destruir o Líbano para ter paz no território ocupado em 47. E com o cerco de Beirute em 82, foi feito um acordo absurdo, onde os fidaim da Palestina se retiram, né? E aí se retiram cerca de 10 mil combatentes por mar para a Tunísia e 2 mil por terra, por caminhos que dariam na Síria. E praticamente Beirute fica desguarnecida. A gente tem o massacre de Sabra e Shatila e fica evidente que Israel, como força ocupante, vai deixar ocorrer qualquer tipo de barbaridade, se é que ela não vai cometer sem assinar, na estrutura da chamada false flag, né, que é atentado sem assinatura. Só que em 79, há a vitória da Revolução Popular Islâmica no Irã e se organiza a nova liderança político-religiosa no xiismo libanês de altíssima capacidade, através da família Nasrallah, e em 85 o Hezbollah está com uma organização muito firme para começar a combater tanto os invasores, no caso o exército de Israel, que cria uma zona tampão no sul do Líbano, e vergonhosamente a ONU permite, como também seriam os grupos irregulares ou paramilitares de apoio invasor israelense. Diga-se de passagem, tanto a presença israelense ela é rechaçada sem tréguas, como a presença cruzada ocidental é rechaçada sem tréguas, o que termina entre outubro e novembro de 83, no chamado ataque aos acampamentos, Barrack Attack seria em inglês, e aonde os agrupamentos militares de Estados Unidos e França não mais vão poder ocupar o Líbano como fizeram em 58. Um ataque muito duro, eles retiram suas tropas, e aí a luta passa a ser direta entre o Hezbollah e Israel, o invasor, e o seu grupo de apoio ao Exército do Sul do Líbano. Para completar e passar a palavra, é importante colocar que um dos fatores fundamentais dessa capacidade do Hezbollah na década de 80 de se organizar e combater Israel foi não ter se envolvido no conflito sectário, o conflito interno sectário, que só vai ter uma solução em 89 com o Acordo de Taif. Será esse o grande resumo, me permito a correria, né, a gente falar tantas décadas de luta interna em 5 minutos, mas seria esse o resumo e o contexto histórico do nascimento do Hezbollah. Depois desse contexto histórico, quer dar um panorama, Seid? Não, eu queria agradecer a introdução do Bruno e dizer que essa contextualização ela é muito importante para a gente ir enfrentando, nós que somos da resistência, apoiamos a resistência, somos solidários à causa de quem luta contra o imperialismo, o sionismo e o colonialismo, que a história fique clara, explicada. Porque o senso comum disseminado pela mídia ocidental, sionista, ele é muito forte, né? E aí a contextualização do surgimento do Hezbollah ele ajuda muito a esclarecer, inicialmente, a natureza dessa organização, desse partido. Era isso que eu gostaria de falar, Líbia, com você. E é importante lembrar também que o Hezbollah ele é muito além de um grupo paramilitar, né? Ele tem, apesar da gente falar que o Hezbollah ele é um partido majoritariamente muçulmano, xiita e árabe, existem soldados de outras etnias dentro do grupo, inclusive cristãos e judeus também, né? Então, essa ideia de que o Hezbollah é um grupo terrorista que combate cristãos, isso aí é mais uma construção da mídia imperialista ocidental mesmo. E agora eu queria perguntar para o professor Tuffi, ainda nesse assunto, além de um grupo, né, de uma milícia armada, qual a importância que o Hezbollah ele tem para o Líbano hoje? Porque ele tem uma importância social também, e é muito além de uma importância econômica e religiosa também. E como que a gente pode enxergar o movimento hoje, como eu falei, além de um grupo paramilitar, um grupo armado?
Eu acho que seu microfone está pausado, professor. Sim, desculpa. Como o Bruno falou, fez esse apanhado histórico sobre a formação do Líbano, né, do Estado libanês, das suas divisões sectárias políticas, né, e o contexto do Oriente Médio. Sem isso, realmente fica muito difícil a gente entender a situação de hoje. Né? Um dos problemas desse assunto, os assuntos relacionados ao Oriente Médio, é justamente uma falta de conhecimento desse passado, digamos, até recente. Eu diria que até de 100 anos para cá. Até a gente pode ir um pouco mais longe. Mas então fica muito difícil de alguém pegar esse enredo no meio ou mais para o fim e entender a complexidade da situação ali. O Hezbollah, como você me perguntou, ele tem uma importância porque ele foi um movimento de massa, um movimento de mobilização de massa e conscientização. Eu acho que a grande importância do Hezbollah, além de questões militares, além do que ele representa hoje na política libanesa, ele vai mobilizar massas de populações xiitas, na sua maioria, que eram os despossuídos e marginalizados nesse sistema que o Bruno descreveu. Só para a gente lembrar, o Líbano ele foi concebido, o Líbano moderno, contemporâneo, em 1943, para privilegiar uma seita entre 18 seitas libanesas. Tá? E essa seita ela teve privilégio em detrimento de tantas outras. Essa é a verdade. Então, os franceses, dentro do projeto, digamos assim, do Líbano contemporâneo, num conluio, está muito relacionado também à criação do Estado sionista na Palestina, criou uma pátria, mas uma pátria que, na verdade, precisava compor com outras seitas, porque seria impossível criar, por exemplo, uma nação cristã maronita com outros cristãos de outras seitas da Igreja Oriental. Seria impossível, seria inviável. Tá? Então, foram forçados a fazer um arranjo pós-colonial, né, e contemplar, de certa maneira, até de uma forma talvez não muito bem-vinda, todas essas seitas. Ora, os xiitas estão entre essas seitas que foram, digamos assim, prejudicadas na partilha do poder. Muito se fala que os xiitas se tornaram maioria no Líbano há relativamente pouco tempo, outros falam que não, que, na verdade, na ausência de censo, inclusive virou um tabu no Líbano, essa contagem das seitas, por causa disso mesmo, porque criaria um desequilíbrio e ficaria claro a injustiça, né, para certos segmentos da população, como os xiitas, eles tinham um papel, não apenas os xiitas, outras seitas, um papel marginal no jogo de poder libanês. Tá? O Estado libanês, na verdade, ele nasceu para não dar certo, né? Convenhamos. Então, já em 58, como o Bruno falou, já teve o primeiro problema e nunca mais cessou. E para aumentar mais a pressão nesse sistema profundamente injusto, tem a chegada de centenas de milhares de palestinos expulsos da Palestina. Tá? É preciso lembrar também para as pessoas que falam dos palestinos e tudo isso, que os palestinos foram expulsos da sua terra, tá? E foram para o Líbano. Não foram o Líbano a passeio, eles foram o Líbano porque foram expulsos de sua terra. Precisa ficar bem claro isso. E essas populações xiitas, nas regiões que os palestinos vão morar e vão se fixar no Líbano, eram regiões habitadas por xiitas cristãos, mas muitos xiitas no sul do Líbano. Tá? Então, o Said Marcos Tenório mencionou a Revolução Islâmica, e o Bruno também, como inspiração, digamos assim, para o nascimento do Hezbollah. Mas eu queria fazer um parêntese em relação a isso. Muito se fala, inclusive, do papel do imã Moussa Sadr, nesse papel dessa conscientização inicial e mobilização dessas massas xiitas, final da década de 60, começo da década de 70, como até anterior à Revolução Islâmica no Irã. Então, esse movimento de conscientização e mobilização das massas xiitas do Líbano antecedeu, inclusive, a Revolução Islâmica em 79. É uma coisa interessante que não é muito falada. Outra coisa que eu queria pontuar também em relação à figura do imã Moussa Sadr é que ele não desapareceu, ele foi assassinado. É diferente. Né? Desapareceu, parece que aquele eufemismo usado pelas ditaduras aqui militares na América Latina. O sujeito não desaparece, o sujeito é morto. Apenas não se acha o corpo dele e nem os restos mortais dele. Moussa Sadr foi emboscado
de uma forma extremamente traiçoeira, ele e a sua entourage, e morto na Líbia pelo Gaddafi, tá? De uma forma bárbara e absurda, torturado e morto. Então, é preciso também... Ele foi convidado pelo Gaddafi, né, e foi assassinado nesse processo. Então, na verdade, essa mobilização é a mobilização que vai dar origem ao movimento Amal, como o Bruno falou, é um movimento até anterior mesmo à Revolução Islâmica. Da formação desse movimento chamado Amal, mais tarde, num cenário de caos completo no Líbano, né, já a guerra civil já havia iniciado em 1975, né, nasce, aí sim, sob inspiração da Revolução Islâmica e com um apoio logístico, inclusive, apoio, digamos assim, de orientação, digamos assim, de ideologia, nasce o Hezbollah no meio de um caos libanês. Eu chamo isso de um espécie de Estado robesiano. Havia um Estado no Líbano de anarquia e guerra civil de todos contra todos. Tá? Não apenas, como muitas pessoas tentam parecer, cristãos e muçulmanos. A coisa é extremamente mais complexa do que isso aí. E passa muito desse conflito, digamos, binário, apenas simplista entre cristãos e muçulmanos, até porque havia conflito entre os muçulmanos, havia conflito tremendos e bárbaros, talvez os mais bárbaros da guerra civil libanesa entre cristãos, né? Então, o Hezbollah nasce, inclusive, da invasão israelense em 1982, tá? De uma situação, inclusive se fala muito sobre isso, né? As populações xiitas no sul do Líbano, historicamente, eram até quietistas, tá? Elas estavam ali, naquela situação de marginalização histórica, tá? Assistindo todos aqueles quadros de mudanças, chegada de milhares de palestinos e raids sionistas no sul do Líbano. E daí, na verdade, o Hezbollah nasce dessa invasão. A causa principal e que vai dar origem ao Hezbollah é a invasão israelense de 1982 no Líbano. Tá? Já, isso sim, com inspiração da Revolução Islâmica, com apoio logístico da Guarda Revolucionária, inclusive, né? Mas é um movimento 100% libanês, é um movimento que nasce, inclusive, dessa situação de marginalização, falei, social e política dessas populações xiitas no sul do Líbano e no Bekaa também, não vamos esquecer do Bekaa, né? Porque são duas áreas no Líbano de concentração da população xiita, são camponeses, são plantadores de tabaco, né? Que se mobilizam e se organizam em forma de clãs e vão dar, em resposta a essa invasão brutal israelense em 82, dar início ao Hezbollah. Outra coisa que eu queria dizer também é que, se nós olharmos para trás, em termos de resistência, vamos chamar de resistência, né? Resistência à invasão sionista na Palestina, a política expansionista de Israel durante todas essas décadas antes do nascimento do Hezbollah, nós vamos ver que há uma frustração enorme. Qualquer um que acompanhe a política do Oriente Médio por algumas décadas sabe perfeitamente que houve uma grande frustração em torno dos fracassos, essa é a verdade, de todas as correntes, vamos dizer, antes do surgimento do Hezbollah, para confrontar o inimigo sionista. Tá? Então, os palestinos, no caso, foram traídos de todas as maneiras ao longo de décadas, tá? Foram traídos para suas elites na Palestina, foram traídos pelo nacionalismo árabe depois, e, portanto, estavam num estado de frustração tremenda, assim como os outros povos árabes também. Então, o Hezbollah nasce no momento em que a resistência colecionava muito mais derrotas do que vitórias, essa é a verdade. E o que o Hezbollah fez, para mim, que eu reputo mais importante, que até, digamos assim, a habilidade militar, né, de confrontar em campo de batalha esses exércitos tidos como invencíveis até então, eles confrontaram todos os tigres de papel do nacionalismo árabe e venceram praticamente em todos os confrontos. Esse movimento dos xiitas, esse movimento sectário de uma milícia, ele vai, para mim, redefinir o conceito de resistência. Isso que é mais importante. Havia já, num certo momento, entre as várias facções da resistência em relação ao sionismo, até um certo complexo de inferioridade em relação ao inimigo sionista. E o Hezbollah vai inverter isso de uma maneira, com um sucesso tremendo, e vai inspirar outros movimentos também, inclusive dos palestinos também. Então, para fazer justiça, eu acho que o Hezbollah é extremamente importante. Agora, entendo também, de certa maneira, para não me estender mais,
O Hezbollah, no momento que ele adota, digamos assim, uma ética ou uma estética, de certa maneira, religiosa, isso vai causar... Né, primeiro, que ele é um movimento de resistência de populações marginalizadas. Isso já assusta o establishment libanês, tá? E o establishment árabe também. Outra coisa é essa estética e essa ética religiosa. Isso vai causar um certo desconforto, inclusive nos próprios, assim, digamos assim, nos grupos que se diziam da resistência e que vão digerir mal esse papel, esse elemento religioso no Hezbollah. Tá? Mas, como eu falei, só para a gente terminar e não se alongar, o Hezbollah nasce num momento de crise profunda no Líbano, onde os sionistas chegaram da Palestina ocupada, eu quero lembrar isso, em Beirute, em uma semana. Acredite se quiser, como hoje isso é impossível. Mas eles chegaram em uma semana em Beirute, e Beirute foi a primeira capital do mundo árabe a ser ocupado pelas forças sionistas. Isso tem um impacto simbólico tremendo. Tá? E o Hezbollah vai inverter toda essa lógica e vai, muito pelo contrário, expulsar o inimigo sionista e acuá-lo, de certa maneira, até uma certa superioridade, digamos, psicológica em relação ao inimigo, que até então era tido como invencível. Perfeito, professor Cailuz. É exatamente isso. O inimigo sionista, que ocupa a Palestina já há 73 anos, instalou o apartheid, essa situação de opressão e de limpeza étnica já há tanto tempo, achou que seria um passeio invadir o sul do Líbano e que os seus exércitos, né, apoiados pelos Estados Unidos e muito bem armado com esse dinheiro sujo de sangue da banca judaica de Wall Street, achou que seria um passeio que é invencível. Mas a determinação de luta, o esforço coletivo e o apoio do povo libanês fez com que o Hezbollah expulsasse esse invasor, dando continuidade às diversas lutas libanesas para se livrar dos invasores colonialistas ao longo dos séculos, né? O senhor falou que o Hezbollah é muito mais do que um grupo armado. Às vezes as pessoas dão destaque a essa questão. O Hezbollah tem um armamento moderno, o Hezbollah tem condições de revidar um ataque de Israel com suas armas, seus mísseis, atingindo até Tel Aviv, a muitos quilômetros de distância, com muita precisão, etc. O inimigo sabe disso, por isso que eles fazem as provocações de longe, né? Não tem coragem ou não ousam cutucar a onça com vara curta. Eu queria pegar esse gancho aí de que não é apenas uma organização militar ou paramilitar, nem tampouco dá o sentido de que é um Estado dentro do Estado, né? Como muitas pessoas dizem, o Hezbollah quer concorrer com a estrutura do Estado libanês, com hospitais, com escolas, né? Com as suas próprias forças armadas, né? Mas eu penso que essa ação mais ampla do Hezbollah como partido político, essa assistência social, é um dos mecanismos que fazem com que o Hezbollah tenha essa penetração e esse apoio popular, né? Eu tenho um amigo, alguns de vocês devem conhecer, o professor Legeu Miran. Toda vez que ele fala do Hezbollah, ele menciona o fato de que os hospitais do Hezbollah atendem qualquer pessoa no Líbano. Não faz distinção se é muçulmano sunita, se é cristão maronita, se é católico. Os hospitais, diferentemente dos outros, mantidos por as outras tradições religiosas, que faz o atendimento da sua comunidade. O do Hezbollah faz o atendimento mais amplo. Eu falei essas coisas todas para perguntar para o professor Bruno, pedir a ele que nos fale um pouco mais sobre essa força política do Hezbollah, que elege 15 deputados, sendo um partido com essas características, e influenciam fortemente a política do Líbano hoje em dia. Nada se faz no Líbano do ponto de vista da política sem que o Hezbollah tenha uma presença efetiva e influencie nas decisões, né,
que serão tomadas pelo Estado libanês, mesmo dentro dessa configuração, né, do poder, do legislativo, do executivo, né, do primeiro-ministro, do presidente da República, etc. Eu queria, Bruno, que você nos falasse sobre essa força, essa influência do Hezbollah, esse partido com essas características, nesse cenário tão complexo que é a política libanesa, né, com presidente de uma corrente, primeiro-ministro de outra corrente, presidente do parlamento de outra corrente e assim por diante. Então, bom, obrigado pela pergunta. Tem um grau alto aí de complexidade. Deixa eu ver se eu consigo, pelo menos, responder minimamente. O Hezbollah, quando ele surge, infelizmente, a gente não pode mentir a história da gente, né? O Hezbollah ele surge também no meio do período chamado Guerra dos Campos. A Guerra dos Campos foi uma situação muito feia, onde uma disputa interna do pan-arabismo e dos aliados no Líbano estavam disputando o controle sobre os campos de refugiados palestinos dentro do Líbano, em função da tentativa de regresso da estrutura de comando da OLP histórica dentro do Líbano. E aí eu gostaria de fazer isso numa live específica para a gente não colocar temas aqui no ar que podem gerar confusão, porque havia muito confronto, por exemplo, com a Síria, como sempre houve, em função da tentativa de controle sobre o movimento palestino, especificamente no Líbano, mas quase sempre ao longo da sua história. Por que eu digo isso? Porque quando o Hezbollah organiza a sua ação social, o Líbano praticamente, como falou o colega Tawfik Airuz, o Líbano ele inexiste como estrutura de Estado. É um território retalhado por controles locais, né? Em inglês, checkpoint, barreira de controle uma em cima da outra, e acessos a serviços que são por indicação ou conexões. Tem um termo que quem estuda relações na China fala, que é o guanxi, que é o conjunto de amizades importantes e favores trocados. Infelizmente, eu parei da árabe na segunda série, equivalente ao árabe da segunda série, esse ano eu juro que eu vou retomar. Mas o termo wasta, ou conexões. Então, se tu tivesse conexões, tu teria acesso a recursos, e sem conexões tu não vai ter acesso a recursos. Com a política universal de assistência do Hezbollah na última década da Guerra Civil, e com uma situação bem objetiva de evitar ao máximo o conflito interno e se ater à luta contra o invasor, o grau de popularização, eu diria, de confiabilidade política de outros setores veio aumentando. Isso é algo muito relevante, que é a confiança política entre grupos que estão muito acostumados a obedecer apenas seus líderes, o que é péssimo em qualquer situação, né? Uma obediência inequívoca, cega, sem um mínimo volume de controle coletivo sobre a liderança, tudo pode acontecer. O líder vai bem, tudo bem, o líder vai mal, tudo mal. Esse é um dado importante. O outro, que é um tema de extrema complexidade, é que na medida em que o acordo de Taif vai aumentando, ou seja, há uma pacificação das forças étnico-religiosas ou étnico-sectárias no Líbano, é possível o desenvolvimento de um sistema financeiro voltado para a assistência social e o financiamento da resistência. E não um sistema financeiro que é diretamente vinculado à tradição da banca de Beirute e que é, no mínimo, maléfico, eu diria, a economia real do país. Tanto é que o Líbano é um país que importa 80% do alimento que consome e tem a banca sob intervenção, né? Então, por exemplo, quando os Estados Unidos colocam o congelamento de bens exteriores do sistema financeiro vinculado ao Hezbollah, ele está literalmente matando as pessoas de fome e matando as pessoas de não ter acesso aos recursos de saúde. E o inverso também é verdadeiro. Porque quando ocorre, por exemplo, a explosão no Porto do Líbano, que seria outro tema, o hospital do Hezbollah é o primeiro a atender. Por quê? Porque existe uma noção muito profunda aí, e aí parece até um termo da moda, de eficiência, ou seja, as estruturas têm de funcionar, elas não têm de funcionar para os seus líderes, elas têm de funcionar para o serviço que elas são voltadas. Parece óbvio, né?
Serviço público é para o povo, não é para o oligarca que controla o aparelho estatal. Só que nada é tão óbvio assim nesse Líbano de retalhos. Então, quando pessoas de outras origens têm acesso aos serviços básicos proporcionados pelo Hezbollah, ele passa a ser um ator fundamental, uma estrutura social fundamental num tecido em frangalhos, uma estrutura de serviço público num tecido social extremamente, diria eu, retalhado. Vai falar assim, eu vou me colocar na figura do advogado do Iblis, do demônio, tá? Você está defendendo o sistema sectário libanês? Eu não, nunca, jamais. Só que o sistema político libanês teria que avançar para além da disputa sectária sem perder a condição de resistência. E, infelizmente, as Forças Armadas formais do Líbano são muito vinculadas à Unifil, a missão da ONU no território, e, sincero e honestamente, a capacidade de combate contra um inimigo tão poderoso como Israel, financiado pelos Estados Unidos, eu ficaria em dúvida. Tá? Então, esse tipo de acordo fino tem de ser ajustado, eu diria. Mas, em última análise, sem o Hezbollah moderno, ou o Hezbollah de 85 para cá, o Estado libanês não teria condições de ser reconstruído, nem que seja no seu sistema sectário e nem que seja com a presença, que eu reputo horrorosa, da Força Armada Síria no território, não permitindo a soberania libanesa. Por mais que os aliados da luta contra a presença síria não sejam defensáveis, a Síria não poderia ter permanecido no território o tempo todo que permaneceu. Parece que não abre mão de construir a grande Síria. E agora se provou que realmente é necessário ter uma retaguarda forte com o Hezbollah, até para proteger a República Árabe da Síria, não a grande Síria, do inimigo takfirista, da frente ao Nusra, de toda aquela loucura que enfiaram a internacionalização do conflito na Síria, que levou a quase a derrota de Damasco e a criação de, se não um califado, 2, né? Uma situação absurda, com o Daesh no norte e o Nusra mais ao sul. Enfim, eu diria que esse seria o grande mosaico. Por que hoje o Hezbollah é fundamental para que o Líbano exista como tal? Agora, o Líbano precisa superar o sistema sectário ou ir além, mas seria tema para um outro debate, eu acho. Interessante que o professor Bruno ele tocou na questão da Síria e durante muito tempo a Síria e o Irã foram fortíssimos aliados do Hezbollah, inclusive durante a Guerra Civil no Líbano, o Hezbollah e a Síria enviaram soldados para lutar no sul do país, né, na cidade de Tir, principalmente perto da fronteira com Israel, para ajudar a manter o Hezbollah, que naquela época, na década de 80, ele estava surgindo ainda, então era um grupo um pouco menos influente. Passaram-se os anos, veio a Primavera Árabe e a Guerra da Síria estourou em 2011, né? Fez 10 anos agora vai fazer 10 anos agora em 2021. E a minha pergunta vai para o professor Kairuz. Você acha que o Hezbollah ele ficou ainda mais influente depois dessa fase de tensão que a Primavera Árabe deixou na Síria? Porque assim, se a gente for olhar, o Bashar al-Assad ele continua no poder, e desde a época do pai dele, do Hafez al-Assad, o Hezbollah ele já tinha um papel determinante na política do Líbano. Tanto é que alguns especialistas afirmam que se não fosse o Hezbollah, provavelmente o Bashar al-Assad teria caído, né, perdido para os rebeldes, para os terroristas do Estado Islâmico, inclusive o Hezbollah até combate, né, o Estado Islâmico, a frente ao Nusra. Então, você acha que o Hezbollah ele ficou mais influente depois desse caos todo na vizinha Síria? Na verdade, eu não sei se ficou mais poderoso. Tá? O que eu sei é que aquilo que o Said Marcos falou no começo, até, é importante que geralmente o Hezbollah está ligado à expulsão dos sionistas no sul do Líbano. Tá? Mas é verdade, lembrar uma coisa muito importante: o Hezbollah, na verdade, com até a ajuda do exército libanês, ele salvou o Líbano também. Além da expulsão dos sionistas, da expulsão dessas hordas aí fundamentalistas financiadas aí pela Arábia Saudita, Estados Unidos, países do Golfo. Né? E tem um papel determinante. Eu não sei se o Hezbollah salvou a Síria, mas ele tem um papel fundamental e determinante, assim como os sírios também, que não permitiram isso, né? O exército sírio, assim como os iranianos, assim como os sírios iranianos, russos, né, também, que essa união de esforços é que vai, na verdade, salvar a Síria. Eu não digo nem salvar o regime
simplesmente salvar o regime do Bashar al-Assad, mas salvar a integridade, digamos assim, dentro do possível da Síria, né? De não se fragmentar em emirados fundamentalistas, que parece que essa que era a ideia, né? Então, o Hezbollah sai extremamente fortalecido, né, de uma situação anterior à primavera, anterior à guerra civil síria, e, na verdade, o Hezbollah, para poder intervir na Síria, foi um grande esforço. Precisa entender isso, um esforço logístico enorme. O Hezbollah perdeu muitos combatentes na guerra na Síria, o que inclusive, pode ser explicado até em termos militares, porque o Hezbollah atuava no Líbano, conhecendo profundamente o terreno onde lutava, no sul do Líbano, no Bekaa, e, de repente, está num novo teatro de operações, a Síria muito maior, tá? Lutando com inimigos que esse sim conhece bem o terreno em que lutava. Então, foi um esforço logístico tremendo que causou uma grande, digamos assim, estressou, vamos dizer, as linhas, né, a estrutura do Hezbollah, mas, de certa maneira, eu acho que foi mais um sacrifício, eu diria isso, tá? Foi mais um sacrifício. Sobre ele se tornar mais forte, eu não sei se você quis dizer militarmente ou politicamente, né, Líbia? Eu não sei exatamente o que você se referiu especificamente. Das duas maneiras, porque o Hezbollah ele é um grupo político também, né? Ele atua, sim, querendo ou não, no setor político do Líbano. Sim, politicamente ele ganha prestígio, de certa maneira. Mas acontece que, por outro lado, né, muitas pessoas, muitos no Líbano, eram contra essa intervenção do Hezbollah, dizendo que, inclusive, ele ia atrair, digamos assim, a ira desses grupos, o que, na verdade, ele não tem nada a ver com isso. Na verdade, o Hezbollah tentou combater esse inimigo antes que ele chegasse no Líbano. É diferente. Tá? Então, eu não sei. Eu acho que criou-se uma controvérsia em relação a essa intervenção do Hezbollah no Líbano, principalmente para aqueles, digamos assim, desafetos, que seja lá qual for a ação que o Hezbollah faça, sempre vão criticá-los, né? Então, e de certa maneira estavam assim um pouco, digamos, constrangidos pelas ações do Hezbollah para salvar o Líbano anteriormente da invasão sionista. É uma espécie de oportunidade que eles usam também para começar a criticar o Hezbollah. De qualquer maneira, a gente sabe que o Hezbollah vai contribuir fundamentalmente para manter, né, a integridade síria e o regime do Assad. Agora, eu não posso, na verdade, dizer, digamos, em termos militares, porque, como eu disse, houve uma grande... houve baixas, houve envolvimento, equipamento militar, uma série de coisas, né? E também se fala que, por causa disso, a presença do Hezbollah na Síria, o Hezbollah passa a receber armamento mais moderno, né, e atualizar, digamos assim, o seu armamento, o seu poder de fogo, para um futuro confronto com os sionistas, que é algo que é provável de acontecer no futuro, né? Então, eu não posso responder 100% se ele, na minha visão, e provavelmente para de muitos como nós aqui, provavelmente ele ficou com mais prestígio ainda, tá? Mas, por outro lado, ele vai causar um certo, digamos assim, uma certa crítica no Líbano em relação à participação dele numa guerra externa, digamos assim, na Síria, né, e não naquele papel, digamos assim, de defender as fronteiras libanesas, que, na verdade, ele estava fazendo isso, só estava fazendo de uma forma avançada. Só para falar do exército do Líbano também, eu gostaria de só de fazer um parêntese aqui. O Bruno colocou muito bem essa situação do contexto exato que o Hezbollah nasceu. Guerra dos Campos, todo esse caos no Líbano, que eu falei de forma genérica. Mas eu queria lembrar que o exército libanês ele é quase uma peça de ficção. Tá? Ele, na verdade, quem lembra do começo da Guerra Civil, o exército libanês se desintegrou, né? Drusos foram para um lado, xiitas foram para o outro, maronitas foram para o outro. Então, que exército é esse? Que força armada é essa que representa um Estado que no momento que mais se precisa dela, ela simplesmente desaparece, evapora. Ficou só um pequeno núcleo, né, que se manteve ali, de certa maneira, mas o exército, o grosso do exército do Líbano, das Forças Armadas libanesas, ela se desintegrou. E provavelmente é algo que pode acontecer no futuro. O que, na verdade, nos remete justamente a justificativa do Hezbollah, de ter uma força efetiva capaz de defender as fronteiras libanesas. E não há nenhuma outra força com tal capacidade no Líbano hoje. E o exército libanês tem essa particularidade por causa dessas divisões sectárias,
que num momento de crise aguda, eles podem simplesmente desaparecer, evaporar, como aconteceu no começo da Guerra Civil Libanesa. Esse é outro ponto. Eu li uma notícia hoje, para terminar, que me impressionou bastante. O exército libanês está recebendo do governo francês comida para dar para os soldados. Então, quem está dando a comida, a ração dos soldados libaneses hoje é a França. Você vê a que ponto que nós chegamos. Tá? Isso nunca aconteceu, por exemplo, com todo esse tempo que o Hezbollah está aí, digamos assim, sendo o grande guardião, né, e da autonomia libanesa, independência e integridade do Líbano. Então, nós chegamos ao ponto de falência total do Estado libanês, ao ponto que a França é obrigada a dar de comer os soldados libaneses. Realmente, com uma força armada dessa, com um exército desse, e a situação política, que o Bruno realçou bastante, nesse modelo que está aí, como eu falei, esse é um modelo, para mim, natimorto em 43, mas precisou de algumas décadas para se perceber isso, e alguns ainda não se convenceram, né? Obrigado, professor Kairuz. Excelente explicação, né, e posicionamento. Eu queria pedir licença aqui a vocês para registrar um pouco da nossa audiência, que nós estamos tendo muitas saudações aqui no chat dos jornalistas livres, e eu queria fazer o registro de algumas dessas saudações. Queria aqui destacar a saudação do nosso professor Dr. Marcelo Buzetto, que mandando um viva ao nosso recém-criado Instituto de Estudos sobre Geopolítica do Oriente Médio, IGEOPO. A propósito, o professor Marcelo Buzetto é o presidente dessa nova organização. Registrar também aqui a Fabiana Santos, dando boa noite, do Caprio Perrone também desejando uma boa noite e um bom debate a todos vocês. O nosso querido professor José Burato mandando uma saudação a todos os camaradas. O nosso irmão Mohamed Abdulaziz Diniz fazendo saudações aqui, diversas postagens. O Centro Cultural Islâmico Imam Sadek desejando parabéns ao IGEOP e elogiando pelo grande conteúdo dessa transmissão. E temos diversas outras pessoas aqui, Mila Patres, de Santa Catarina, cumprimentando a todos, a Sofia Lúcia, o Lima Azevedo também, fazendo diversos comentários aqui de saudações, o Tali FG, falando que muito boa a introdução do Bruno para que sabemos um pouco mais sobre esse tema. O professor José Burato já falei, a Gillian Melanie Herman, de São Luís, Maranhão, mandando aqui uma saudação para a Líbia, excelente mediação da Líbia, e várias outras pessoas. Eu quero pedir a vocês que continuem compartilhando, né, para que essa transmissão ela tenha um alcance maior, para que esse tema tão importante, tão candente que é a atuação, a existência e o papel desenvolvido pelo Hezbollah no Líbano seja do conhecimento das pessoas e que a gente se veja livre desse senso comum e dessas atribuições que os inimigos fazem desse grande partido libanês. Líbia, é com você. Bom, agradecer a todo mundo que está acompanhando aí a nossa live, né, que está acompanhando e apoiando o nosso instituto. Eu tenho mais uma pergunta antes da gente partir para as considerações finais. Se depois vocês, tanto o Bruno quanto o professor Kairuz, quiser já partir, também já podem. Que eu acho que é a dúvida de muitos aqui que também estão acompanhando a nossa live, que é como que a gente pode suavizar um pouquinho o termo Hezbollah, né? Porque quando a gente fala aqui no Ocidente, até para nós que trabalhamos na mídia, querendo ou não, é um tabu ainda, né? É um termo que gera muito preconceito, a gente sempre cai naquele estigma de que é um grupo terrorista, quando na verdade a gente sempre tenta explicar que é o contrário, que é o Hezbollah que combate o terrorismo, né? Principalmente o terrorismo wahhabita. Então, como que vocês acham que a gente pode tentar falar do Hezbollah sem cair sempre nesses comentários preconceituosos, tentar abrir a cabeça mais, principalmente da mídia ocidental, ao falar dessa milícia libanesa? É com vocês. O microfone Posso responder? Pode Posso responder? começar. Não sei se o Bruno para os dois. Bruno, você quer?
Posso eu começar, então? Tá. Eu acho que eu até mencionei isso no começo da minha fala, na primeira fala, na minha primeira intervenção, eu falei justamente do desconforto, primeiro pelo nome, né? Hezbollah, Partido de Deus. Segundo, pela estética, pela ética, pela imagem que se passa. A gente precisa entender, isso é uma tarefa difícil que você está falando, tá, Lívia? Não é fácil isso aí, para desconstruir tudo isso aí, é uma luta longa e difícil. Por quê? Um dos inimigos mais poderosos que nós enfrentamos, como, digamos assim, nós como participantes dessa resistência, simpatizantes, enfim, participantes efetivos dessa resistência, entender que existe uma guerra talvez tão ameaçadora e tão perigosa que é a guerra de informações, né? Ou desinformação. Então, na verdade, o que nós pegamos, de novo, o Hezbollah, pegamos o tema Hezbollah a partir dos anos 70 e 80, é parte de uma campanha que dura décadas, muito anterior a isso. Tá? O problema de ser velho, muitas vezes, é isso. Né? Você começa a lembrar de coisas, juntar coisas, e começa a ver que certas estratégias elas são renovadas apenas. Ganham uma nova roupagem. Até os anos 80, que para mim foi ontem, né, não se falava em Hezbollah, não falava nada disso. Então, quem é o grande inimigo? Quem era a figura do terrorista? Qual era a figura que aparecia na mídia ocidental, nessa chamada indústria cultural, nos filmes e tudo isso? Era a figura do palestino, do Fedaim. Né? Esse era o grande terrorista que aparecia, né, as imagens e tudo isso. Então, o Hezbollah nem estava ainda nesse quadro. Com o surgimento do Hezbollah, ele surge como um inimigo, digamos assim, um inimigo perigoso, né? Uma força a ser esmagada de qualquer maneira. Até porque, pelo sucesso dele em várias frentes, né? Da forma social, política, militar, uma série de coisas. Como eu falei, ele inverteu uma lógica. Isso é muito importante entender. Não é simplesmente banalizar, porque é uma força militar que derrotou no campo de batalha, mas para você chegar a esse ponto de derrotar essas forças extremamente bem armadas, complexas, com apoio, né, com fundos quase infinitos de recursos, você não basta apenas uma coragem. Você tem que ter organização, você tem que ter todo um aparato, digamos assim, mental para derrotar isso tudo. Né? E o Hezbollah surge nesse momento e muda todo esse quadro. Então, a figura do palestino, vamos dizer assim, e do Fedaim fica em segundo plano. Né? O que se vai colocar, e sempre se colocar, imagem verbal, vocês podem acompanhar, façam um acompanhamento das imagens que são divulgadas do Hezbollah, como aqueles caras todos de preto, a figura do barbudo, aqueles muçulmanos, dá sempre aquela ideia de fanatismo, né? De terror, aí do fanatismo do Islã para o terrorismo, né? É um pulo, né? É muito perto. Então, todas essas imagens foram construídas cuidadosamente. Fazer um trabalho que você desconstrua tudo isso, e veja que aquelas são pessoas exatamente comuns, como eu falei, são camponeses, são pessoas que se mobilizaram. Até esse eufemismo, se me permitam, ridículo, é o braço iraniano, já escutei isso, de libaneses. É o braço iraniano no Líbano. Eu quero dizer que o braço iraniano no Líbano são os camponeses do Bekaa, são os camponeses do sul do Líbano, são as massas pobres dos subúrbios de Beirute. Esse que é o braço, na verdade, iraniano. Né? Até porque, se nós pegarmos aqui, o Bruno também pode, de repente, fazer um comentário sobre isso, qualquer partido ou facção libanesa tem um padrinho externo, vocês podem reparar. Né? Até porque tem recursos limitados, há muitos interesses no Líbano, então esse padrinhamento, vamos dizer assim, de padrinhos externos existe no Líbano e sempre existiu. Mas, de repente, ele foi extremamente demonizado justamente quando surgiu o Hezbollah. Tá? Então, essa imagem, na verdade, isso é um trabalho a longo prazo. Isso é um trabalho que tem muito a ver com o imaginário, inclusive, do Ocidente em relação ao mundo islâmico, em geral. Não só ao Hezbollah e nem só aos xiitas. Isso é todo um imaginário construído, né, que vai colocar essas pessoas como o outro, né, o extremo do outro, vamos dizer assim, né, como aquela figura fanática, religiosa, religião sempre associada com fanatismo também,
todas essas coisas. Então, é por aí. Mas, na verdade, eu acho que é um trabalho necessário, que tem que ser feito. Eu já estou, vamos dizer assim, nesse esforço há algum tempo, que as pessoas entendam. Né? Eu tive no Líbano, inclusive tive com pessoas, e aqui no Brasil também, vários, conheci no Líbano também, fiz questão, inclusive, de visitar algumas regiões do Líbano, onde o Hezbollah está concentrado, né? Conversamos. Eu vejo, para mim, eu não vejo problema nenhum, não vejo, mas isso é para mim. O público, em geral, mesmo para as pessoas, muitas vezes, que apoiam, digamos assim, a resistência do Líbano, há um certo preconceito em relação, justamente, que é um partido que se organizou em torno dessa estética e de uma ética que a religião tem um papel importante, mas não apenas a religião. Tá? Mas isso ficou, e isso é uma imagem que tem que, justamente dentro de algo muito maior, ser desconstruída no Ocidente. Tá? Além do que, é claro, uma guerra de informações, uma guerra terrível, sem tréguas, tá? de mentiras, de ouvir falar, de que estão envolvidos aqui, em atos terroristas, aquilo ali, assassinatos. Né? O Hezbollah surge como assunto quando morre alguém no Líbano, né? Geralmente é isso também, né? Mataram fulano, mataram ciclano, aí o Hezbollah surge, na verdade, como pauta. Então, é associado a esse tipo de coisa, que, na verdade, por um lado, a gente tem o Ocidente com essa visão antiga, a visão orientalista, a visão dos preconceitos, tudo isso, mas, por outro lado, infelizmente, dentro do próprio Líbano, nós somos, para terminar, como diria o historiador Kamal Salib, né, grande historiador libanês, nós somos, no Líbano, uma casa de muitos cômodos. Né? Então, infelizmente, nós somos muito divididos, com interesses diferentes, e, na verdade, muitas vezes, nós mesmos somos nossos maiores inimigos nessas divisões sectárias e políticas também no Líbano. Então, portanto, eu acho que essa é a explicação que eu tenho, podemos elaborar isso muito mais, em torno dessa imagem do Hezbollah associado a isso, junto com a guerra, como eu falei, tremenda de informação, a guerra midiática que expõe as pessoas e massacra as pessoas no dia a dia, e isso contribui para essa demonização, eu diria, do Hezbollah. Bom, então, eu acho que a pergunta é a mesma para o professor Bruno, não é isso, Líbia? Bruno, seu som está desligado. O som. Ah, tá. Beleza. Mas não foi. Beleza, tranquilo. Perdão, gente. Eu queria dar sequência no que falou o colega Tufi. E aí eu vou ser muito escolástico, né? Eu tenho horror a isso, mas sou obrigado até para ter um argumento de defesa. Em termos formais, tá? Aí, perdão pela redundância, a minha formação é em ciência política. E aí tem um debate, é um debate muito delicado, mas a gente tem que entrar para poder botar os pingos nos is. Se é possível conviver num sistema pluripartidário, partidos seriam laicos e partidos que teriam uma inspiração, eu diria jurídico-religiosa. Conhecendo um pouco o Islã, eu diria jurídico-religiosa. Sim, dá. É possível ter um sistema político de boa convivência na Palestina, apesar da ocupação? As laicas e o Hamas, que tem um papel fundamental na resistência palestina. E é possível ter uma convivência laica ou pluriétnico-religiosa e jurídico-religiosa com a presença do Hezbollah. Quando o partido Amal se dedicava à guerra sectária, ele não era um problema para a mídia internacional, porque fazia parte daquela situação absurda de quase todos contra quase todos ao mesmo tempo. Mas quando o Hezbollah consegue efetivamente combater o invasor, expulsar o invasor e derrotar o invasor uma segunda vez, se a gente pegar... tem uma entrevista muito boa na Press TV, na emissora iraniana em língua inglesa, legendada, né? E aí o Sheikh Hassan Nasrallah, ele comenta uma passagem muito interessante, conversando com o general Qassem Soleimani, que depois da empate ou derrota do invasor israelense em 2006, a balança do Oriente Médio ia mudar. Porque em 2006,
o inimigo invade outra vez e coloca o Líbano contra a parede, porque ataca as estruturas da infraestrutura libanesa, incluindo o aeroporto de Beirute. E ainda assim ele é derrotado. E aí, com isso, muda a balança regional. E ao mudar a balança regional, se aventa a possibilidade de expulsar o invasor da região. Vem daí, eu diria eu, a mudança de equilíbrio. Se a gente for nos ater, aos chamados jogos de equilíbrio de poder das potências regionais, na gíria das RI, realismo regional, é um poço sem fundo, é um labirinto que não acaba mais, é a amplificação da disputa sectária libanesa. Se a gente fosse ater à disputa anti-imperialista, a gente consegue explicar qual é o papel do Hezbollah, tá? E por que aquelas pessoas mais humildes, mais simples, se organizaram a partir dos seus elos de confiança. O Hezbollah não é uma exceção nos partidos libaneses, ele é exceção pela sua eficiência e pelo seu, diria eu, de receber no seu serviço público não estatal pessoas de todas as procedências. Ele é muito efetivo em conseguir ir adiante no confronto contra o invasor israelense e o inimigo tarfirista salafista, que é o caso do conflito da Síria, e o inimigo imperialista clássico, que é o caso dos Estados Unidos. Se a gente conseguir explicar, olha só, gente, a guerra civil libanesa, ela vai estourar porque 850 mil pessoas foram expulsas de suas casas entre 47 e 49. Dá para entender isso? Ninguém vai não conseguir entender isso. Tá? E depois aquelas pessoas que receberam os expulsos de suas casas foram invadidas por um exército que está vinculado ao orçamento militar mais caro do mundo, porque os Estados Unidos consomem em defesa mais que o mundo inteiro junto. E pendura o planeta na sua dívida pública interna, ou seja, eles têm um gasto de mais infinito com defesa, se assim decidirem. Eu diria que essa é uma forma mais clássica de explicar. E não cabe ao invadido, ao oprimido, aquele que sofre ação imperial, fazer outra coisa para se defender. E a gente tem sempre que defender, eu sendo muito franco aqui, botando o pingo no i. Quando o Império Britânico invade a Zululândia, né? Invade o chamado País dos Zulus. O Império Britânico era uma democracia parlamentar, tá? E já tinha até voto popular num período. E a forma de estrutura da nação Zulu era étnico-tribal. Muito mais sofisticado o Império Britânico, mas de que não adianta uma sofisticação política se gera imperialismo, fome, miséria, opressão e expulsão de suas casas? Para fechar, eu diria que é defensável a posição do Hezbollah aceitando conviver num sistema pluripartidário e pluriétnico e plurirreligioso. E esse modelo pode ser colocado também, por exemplo, no Iraque ou na antiga Mesopotâmia, que o Iraque é a invenção do Churchill, né? Não vejo nenhum problema disso. Justificar. Assim como, por exemplo, o Hamas pode conviver com partidos não religiosos, partidos laicos na Palestina, quando a Palestina for libertada. Seria uma explicação mais dentro da ciência política das RI, mas é aquela que eu consigo contribuir nesse debate. Perfeito, Bruno. E professor Cairus e a nossa querida Lívia, tem muitas mensagens aqui de pessoas dizendo que esse debate é muito rico, com muitas informações, é um tema atualíssimo e oportuno, e sugerindo que é preciso conversar mais sobre esse assunto, né? Várias pessoas aqui comentando e sugerindo que esse debate seja retomado, que se aprofunde mais as questões. Aqui tem várias pessoas que nos acompanham, as quais agradecemos, em nome dos Jornalistas Livres e do IGEOP, né? E já finalizando, caminhando para o nosso encerramento, eu queria aqui, em nome do Instituto de Estudos sobre Geopolítica do Oriente Médio, IGEOP, agradecer ao professor Bruno Beaclini, que é cientista político e professor de Relações Internacionais, agradecer também ao professor Dr. Tufi Cairus, que é mestre em História Social pelo Instituto de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro e é doutor em História da América Latina pela York University de Toronto, do Canadá, né?
E eu quero também registrar aqui, para que vocês se programem, que o IGEOP vai continuar realizando lives, transmissões semanais sobre temas do Oriente Médio, né? Então, oportunamente, nós vamos informar a todos vocês quais serão os próximos temas, mas certamente o Instituto terá sensibilidade para acolher a sugestão de voltar a falar sobre a questão da presença do Hezbollah no Líbano e todo o Oriente Médio, porque a partir do que foi dito aqui pela Líbia, pelo Bruno, pelo professor Carus, a influência política do Hezbollah é regional e até pode-se dizer mundial, porque a diáspora libanesa que luta pelo apoio e luta efetivamente pela libertação do Líbano apoia e se envolve e participa, contribui e toma parte nas diversas iniciativas do Hezbollah. Então, eu queria, em nome do IGEOP, agradecer ao Bruno, ao professor Carus, agradecer à Líbia, agradecer a você que nos acompanhou até agora. Você que está entrando agora, compartilhe, assista a live e semana que vem, quarta-feira, às 19 horas, nós estaremos aqui com mais uma apresentação, mais um debate ao vivo do Instituto de Estudos sobre a Geopolítica no Oriente Médio, com a parceria dos jornalistas livres, a quem agradecemos imensamente por essa oportunidade da parceria que leva essa questão a tantas pessoas. Muito obrigado e boa noite a todos vocês.